Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um tempo de reflexão em busca de mais maturidade e esperança. Nessa série nós temos como objetivo apresentar estudos mais objetivos. O tempo geralmente dura 7 ou 8 minutos dessa reflexão e que faz com que nós pensemos no nosso cotidiano sobre questões básicas, trazendo fortalecimento, inspirando-nos e trazendo esperança nesse mundo de caos onde nós estamos inseridos. E aos finais de semana, quem nos acompanha presencialmente ou em nossas plataformas, em especial no YouTube, sabe que nós estamos no meio de uma série chamada Você, um Discípulo. E daí surgiu a ideia de nós fazermos, na linguagem dos seriados, um crossover, um intercâmbio entre esses dois universos aí de final de semana e do meio de semana, para trazer um outro desafio, fazer uma proposta para você, apresentar um questionário de autoavaliação. E quando a gente fala de autoavaliação, onde cada um de nós vamos avaliar a nós mesmos, nós precisamos de duas orientações básicas. Primeiramente, a Bíblia nos diz que o nosso coração é enganoso. Então, nós não podemos ser pesados demais conosco e nem bonzinhos demais. Então, por isso, a orientação é que nós oremos ao Senhor para que Ele nos dê clareza a respeito daquilo que vamos responder a respeito de nós mesmos. E a segunda coisa que é importante é que, se por um acaso a sua avaliação for boa, que isso não te leve à arrogância de se achar melhor ou ficar satisfeito com aquilo que você é. A Bíblia também nos diz que nós temos que tomar cuidado para não cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, certo? Então nós vamos apresentar aqui, eu vou apresentar para vocês 11 questões e você vai poder responder sim, mais ou menos, ou não. Então, o objetivo é dar algumas perguntas que servirão de ferramentas para que você se avalie, tá bom? Então, depois disso, caberá a você seguir o caminho da transformação, identificando os pontos onde talvez você precise melhorar ou cuidar para não cair, tá bom? Então, para aqueles que são mais matemáticos e gostam aí de números, sugiro também que, se você quiser, em cada uma das respostas você pode dar um valor. Então, por exemplo, para a primeira questão, se você respondeu sim, você dá 1. Se você respondeu mais ou menos, você dá 0,5. Se você respondeu não, então dá 0. E aí no final você vai ter um total que vai poder também te ajudar, e mais para frente eu te explico como que isso vai funcionar, tá bom? Na última semana falamos aqui no nosso domingo sobre engajamento de cada um de nós como discípulos, engajamento na missão do reino. E alguns indícios podem ser utilizados para avaliar o nível de engajamento seu e o meu no projeto do Senhor de expansão do reino. E a primeira pergunta que você tem que responder é o seguinte: você participa com regularidade das atividades da igreja que você frequenta? Se você é da nossa igreja, da nossa comunidade, cultos, estudos, você tem regularidade de participação? Considerando que no meio da pandemia nem sempre as atividades presenciais são possíveis para todas as questões. Então, se de alguma forma você tem participado, mesmo que online, com alegria, se envolvido, responda com regularidade, sim, mais ou menos, ou não. E aí você atribui um valor de 1, meio ou 0 para aqueles que gostarem de utilizar os números como referencial. Entendeu a primeira pergunta? Segunda pergunta: você está envolvido com as atividades da sua comunidade utilizando os seus dons e talentos? Sim, mais ou menos, ou não? Ok? Segunda pergunta foi essa. Terceira: você tem estado disposto a servir, fazendo além das suas responsabilidades? Entendendo que no reino de Deus nós precisamos dessa disposição para o serviço, para o diaconato, para lançar mão de tudo aquilo que o Senhor nos deu e colocar no reino, mesmo que isso não envolva necessariamente os nossos dons e talentos. Plenitude, abundância, fazer para além daquilo que nos é dado como responsabilidade. Sim, mais ou menos, não. Seja sincero. Quarta pergunta: você contribui financeiramente e de maneira adequada e consciente? Essa é a questão. Aqui nós não estamos falando sobre se oferta A, oferta B, dízimo, mas você tem contribuído regularmente de maneira consciente e adequada? Sim, mais ou menos, ou não? Quinta pergunta: você se dedica à oração e ao estudo das Escrituras com frequência? Sim, mais ou menos, ou não? Sexta pergunta:
Você tem procurado perdoar e pedir perdão em seus relacionamentos, e não só comunitários, familiares e sociais? 7ª pergunta. Você tem facilidade em se submeter a seus líderes e à sua comunidade? Lembre-se, seja sincero. Sim, mais ou menos, ou não. 8ª pergunta. Você compartilha e divulga os trabalhos de sua comunidade? Nós estamos falando de engajamento. O engajamento envolve envolvimento, participação, sentir-se responsável por. Sim, não, mais ou menos. Então, responda aí. 9ª pergunta. Você procura aplicar os ensinamentos recebidos, em especial em renúncia ao pecado? Quando você é desafiado pela palavra do Senhor, você tem procurado aplicar isso no seu cotidiano? Você pensa isso na segunda, na terça, na quarta, depois que você estuda as Escrituras pessoalmente ou ouve na comunidade? Sim, mais ou menos, ou não? Será que a sua conduta continua a mesma? O seu palavreado continua o mesmo? 10ª, você procura aproveitar as oportunidades para testemunhar de sua fé? Lembre que o discípulo, ele é discípulo não somente dentro da comunidade, mais especificamente fora da comunidade, como um arauto, como um porta-voz, como alguém que está ali para resplandecer a luz de Cristo. Você tem aproveitado no seu trabalho acadêmico, no seu trabalho profissional, onde quer que seja, você tem refletido a luz do Senhor Jesus? Sim, mais ou menos, ou não? E a última pergunta. Você tem procurado reorganizar a sua vida para servir melhor o Senhor? Se sim, se você tem pensado nisso e trabalhado nisso, um pontinho. Mais ou menos, 0,5. Ou não tem pensado nisso, 0. Né? E aí tudo isso vai te ajudar a formar um grupo de áreas onde você pode melhorar ou tem que cuidar para não cair. Lembrando, nós não devemos nos vangloriar daquilo que fazemos e não devemos acreditar em nosso coração, né? Cegamente. Se preciso for, você pode pedir ajuda para alguém para responder essas questões, ou até mesmo você pode fazer isso por conta própria, que é o ideal. Você pode usar essas perguntas apenas hoje, amanhã, ou você pode usá-las de maneira periódica, a cada 2 meses. Reflita em que área você tem melhorado, né? Faça um acompanhamento de si mesmo. E se necessário for, caminhe ao lado de alguém que possa ajudá-lo. Lembrando, gente, que há um alerta fundamental. Se nós nos esforçarmos por nós mesmos, o resultado não vai ser duradouro. Mas se nós entendermos que é o Senhor que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, nós perceberemos que basta que nós venhamos a dar ouvidos à voz do Espírito Santo, falando no nosso coração, na nossa mente, nos impulsionando a fazer melhor. Esse exercício é apenas uma ferramenta de autoavaliação. Por isso, ore, peça a Deus sabedoria. Se precisar, procure ajuda para te acompanhar nas áreas que você precisa melhorar, mas não deixe de crescer. E aqueles que gostam de números, some os pontos das respostas que você deu. Imagine, o total é 11, imagine que você chegue a 5, 5,5, 4,5, 6, não importa. Né? E depois daqui a 2 ou 3 meses, reavalie-se. Analise as áreas que você melhorou, que você piorou, ou que você precisa melhorar. É importante que nós cresçamos em Cristo. Ore ao Senhor, peça sabedoria, discernimento para compreender. Faça como o salmista, né? Ore ao Senhor dizendo, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se necessário, caminhe ao lado de alguém que possa ajudá-lo, mas saiba que toda transformação vem da dependência total e exclusiva do Senhor Jesus. Fique atento às ferramentas, aos caminhos que Ele tem utilizado para te levar para um crescimento saudável, engajado na missão, sendo um porta-voz do reino Luz de Cristo. Que Deus o abençoe, uma grande semana.